Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. Não se esqueça do like se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o seu like. E não se esqueça que tem caixa assombrada do mês de outubro disponível com o tema Halloween. Ok? Não perca a sua, tá bem legal como todas, né? Com o tema mais assim de abóboras de Halloween. Bom, pessoal, então vamos aqui. É que eu não tenho, ó, eu tenho sim, tenho esta vela, que é um dos itens que vai nessa caixa. Uma vela super cheirosa, vocês vão amar. Uma delícia, é da Ame Store. Cadê? Apareça! Bom, não tá focando, mas é aí. Tá vendo? Da Ame Store. Vela aromática de cereja e avelã. Olha que belezinha. Com a abóborinha em cima. Esse é um dos itens. Assim que eu tiver alguns outros itens aqui, eu mostro pra vocês, tá bom? Estamos esperando. Bom, vamos lá então pro relato de hoje. O primeiro de hoje, né? Que é este daqui. Outra dimensão ou fenômeno poltergeist? Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e assombrados, eu sou apenas mais uma fulana, que já enviou alguns relatos que foram lidos no canal pela Ana, pelos quais gostaria de agradecer. Hoje venho contar sobre uma história recente, mas um tanto quanto curiosa e talvez um pouco assombrada. Esse relato não tem nomes, ok. Tudo começa num sábado à noite. Estávamos eu e meu marido em casa e me deu uma vontade de comer leite condensado com banana. Mas estávamos com preguiça de sair para ir ao mercado. Como está entrando o inverno e estava muito frio, a gente mora num país do hemisfério norte. Nós pedimos a um amigo que trabalha com delivery para comprar e entregar aqui em casa. Quando ele chegasse, eu pagaria pelas compras e pelo delivery. Mas como pedimos a ele apenas uma banana e um leite condensado, que aqui é bem baratinho, ele não quis cobrar. E para ele não receber, quando chegou na minha casa, ele deixou a banana e o leite condensado na garagem e ligou para avisar que já tinha feito a entrega. Nós agradecemos e eu saí para pegar as coisas na garagem. A minha garagem fica nos fundos da minha casa. E para não ter que dar uma volta pela frente da casa, passar pelo jardim e tal, eu pulei uma janela, que é de frente para a garagem. Eu estava com muita preguiça naquele dia. Daí, peguei a lata de leite condensado e a banana e entrei em casa pela janela. Fui para a cozinha com a banana e com leite condensado nas mãos. Não estavam em sacola. Como era apenas 2 itens, isso era dispensável, né? A sacola. Cheguei na casa, coloquei os itens em cima da bancada e fui lavar as mãos. Quando eu olho para a bancada, cadê a lata de leite condensado? Ah, meu querido fantasma, você pega e mexe em qualquer coisa aqui, mas você mexeu na minha comida, no meu doce, aquele o qual eu estava morrendo de vontade de comer. Pega eu aqui, ó. Ó esse some com meu leite condensado, a hora que eu tô com vontade de comer ainda. Ah, eu ia caçar esse fantasma, eu falei, eu vou dormir agora, se eu vou sair do meu corpo pra eu ir atrás de você agora, você vai me dar esse leite condensado. Brigando por comida. Não, vamos ler o relato aqui, isso daqui sou eu, tá? Não é a moça do relato que está falando isso. Ela só disse que o leite condensado sumiu. Por que não levou a banana? O leite condensado, né? O leite condensado sumiu. Não tava lá, só estavam as bananas. Eu procurei na cozinha toda, eu olhei dentro dos armários, olhei na geladeira e nada. Porque talvez, né, por força do hábito, eu tivesse guardado. Mesmo eu sabendo que tinha colocado em cima da bancada, ao lado das bananas. Olha, eu já tinha desistido de procurar. E também não tinha nem explicações para o que tinha acontecido. Talvez eu estivesse ficando louca. Meu marido estava no quarto dormindo, então logo ele também não tinha pego a bendita da lata de leite condensado. E eu estava realmente sozinha naquela cozinha. Nesse momento, refiz os meus passos e quando olhei atrás da cortina da janela que eu tinha pulado, a lata de leite condensado estava lá. Eu pensei, gente, eu tô ficando doida mesmo, né? Já não posso dizer que tenho certeza de mais nada.
porque eu tinha certeza que eu não tinha deixado a lata ali. Como que eu fecharia a cortina depois de despular a janela e deixar a lata ali? Peguei a bendita na mão, fui para a cozinha e fiz o que tinha que fazer. Matei meu desejo, comi a banana com o leite condensado. Mas fiquei encucada com aquela situação. Ou eu estaria ficando doida mesmo, ou alguém, ou alguma coisa, pegou aquela lata de leite condensado e colocou na janela. Os dias se passaram, eu não comentei essa situação com ninguém, porque sempre tento buscar uma saída racional para qualquer situação. Mas é agora que essa história fica mais interessante, porque isso poderia apenas ser uma falsa memória, né? Uma falha. Estava eu falando ao celular com a minha tia enquanto fazia o jantar. Usava apenas um fone de ouvido. Fones via Bluetooth. Quando terminei de preparar a minha refeição, me sentei à mesa, ainda falando com a minha tia. Meu marido estava sentado no sofá jogando videogame. Nesse dia ele não queria jantar. Então, me despedi da minha tia, desliguei a ligação, tirei o fone de ouvido e coloquei em cima da mesa. Quando terminei a minha refeição, fiquei sentada conversando com meu marido. O prato ainda estava na mesa. Quando olho para o lugar onde estava o fone minutos antes, e ele tinha sumido. Simplesmente sumiu. Pensei que por um momento tivesse batido a mão e ele tivesse caído no chão. Então me levantei e comecei a procurar. Tirei o prato da mesa, tirei a toalha da mesa, verifiquei entre o encosto e o assento da cadeira, olhei na minha roupa, passei um pente fino no chão. Olhei em todo lugar possível onde aquela coisinha poderia estar. Eu revirei até o lixo. Meu marido estava sentado no sofá. Ele estava sentado no sofá e sentado ele ficou. Eu fiquei sem entender, pois aqui em casa somos só nós dois. E o fone estava na minha frente. É simplesmente assim, do nada. Foi simplesmente do nada que ele sumiu. Fiquei chateada e intrigada com a situação. No outro dia, limpei a sala e passei um pente fino em tudo mais uma vez. Uns 2 dias depois que isso aconteceu, já tinha até me esquecido do fone que tinha sumido. Estava limpando os vidros das janelas, daí eu limpava e abria a janela um pouquinho para circular um pouco de ar e ajudar a secar. Porque como estamos no outono e já está bem frio no país em que moramos, não abrimos as janelas com tanta frequência, já que na maior parte do tempo em que estamos em casa o aquecedor está ligado. Então, cheguei na abençoada janela que dá de frente para a garagem, aquela mesma janela, limpei ela direitinho e quando eu abri, o que é que estava do lado de fora da soleira da janela? Sim, o meu fone! Não tinha como ele ter ido parar lá. Primeiro, porque nessa época do ano a gente não abre as janelas com tanta frequência. E segundo, porque estávamos só eu e meu marido em casa e nenhum dos dois se dirigiu àquela janela em momento algum. Estávamos na sala. Essa janela fica na lavanderia. A mesma janela dos acontecimentos estranhos. A mesma janela e 2 acontecimentos estranhos. Eu confesso que fiquei um pouco assustada, mas também fiquei feliz porque o meu fone ainda estava funcionando, mesmo tendo ficado dias no relento. Será que ele ficou dias no relento ou ele apareceu ali só naquele momento? E olha que ele é xing-ling, hein? Porque sendo baratinho ele já foi semi-furtado por alguma coisa do além. Imagina se fosse dos caros. Brincadeiras à parte, gostaria da ajuda de vocês, Ana e Assombrados. Essa janela é um portal para outra dimensão? Isso foi um fenômeno poltergeist? Ou eu é que tô ficando meio lelé da cuca mesmo? Muito obrigada, Ana. Amo esse canal e obrigada pela oportunidade de mais uma vez contar um dos meus relatos assombrados. Um beijo pra você, obrigada. Não acho que você tá ficando lelé da cuca. Isso acontece com todo mundo. Quem aí já nunca aconteceu um negócio desse? Só que muitas pessoas não dão muita importância pra isso. Acha que realmente, esqueci e tal. O que pode acontecer também, né? Acontece da gente, de repente, eu já fiz isso. Você tá com alguma coisa na mão, aí, por exemplo, você abre a geladeira pensando em outra coisa, pega alguma coisa ali e aquilo que tava na sua mão fica dentro da geladeira, né? E aí depois você fala, mas cadê? Onde tá? Tal, e vai ver, tá dentro da geladeira, mas
foi você. Mas assim, no meu caso, quando isso acontece, geralmente eu lembro que, realmente eu fui até a geladeira pegar esse negócio agora e deixei isso aqui lá. Tanto, né, que você fala, vou voltar a olhar lá porque eu posso ter deixado lá e tava lá mesmo. Então, isso pode ser alguma coisa da nossa mente, que é ligada aí no dia a dia, um monte de coisa pra fazer, pensando uma coisa, fazendo outra, se desliga, na verdade, né? E acontece isso. Mas acontece aqueles também, como aconteceu com você, que você fala, cara, acabei de colocar aqui, o negócio sumiu. E aí aparece num lugar nada a ver. Você fala, opa. Ou então não aparece nunca mais. Tem uns que não aparecem nunca mais, né? Acontece bastante, não sei o que é. Não sei se são espíritos zombeteiros, eu não sei se é outra dimensão, e se são duendes, gnomos, almas de Guiana, sete além. Eu não sei realmente, mas isso acontece. Se alguém souber e explicar, fique à vontade, por favor, nos explique. Tem alguma teoria a respeito? Será que alguém brincando com a gente? Será que alguém realmente... um eu de outra dimensão que junta pro lado de cá e aí consegue interagir com as coisas daqui e depois devolve? Será que é um que pega e o outro que devolve? Né? Um zombeteirinho vai lá e fala, vou esconder. O outro fala, não faça isso, meu amigo. Ela vai, não, isso não é certo. Vai lá e devolve. Por que na mesma janela? Será que tem algum espírito brincalhão? Alguém que quer dizer alguma coisa? Será que ele quer dizer alguma coisa em relação àquela janela? Essa casa que você mora... ela é nova? Ela é antiga? O que já aconteceu aí? Só isso? Dessas coisas mudarem de lugar? Tem mais alguma coisa? Quais foram os antigos moradores da casa? Como funciona? De repente pode ter a ver, né? Às vezes é o que eu falo, não é mal assombrada. Às vezes não tem ali uma assombração que vai te fazer mal. Mas é assombrada. Às vezes tem alguma coisa, não é? Que muda as coisas de lugar, vai saber, né? Não sei. É difícil dizer assim. Mas pode ser tudo isso. Deixem as suas opiniões. Outra dimensão? Espíritos? Duendes? Saci? Não, tá em outro país. Não tem saci no outro país? Ou tem? Vamos pro outro próximo relato. Eu marquei aqui que eu li, que depois eu fico perdidinha. Os filhos que não deveriam enterrar a mãe. Vamos ver. Olá, Ana. Esse fato ocorreu com a minha prima. Nós fomos criadas juntas, pois ambas somos filhas únicas. Nascemos no mesmo ano e no mesmo mês. Infelizmente, a minha prima veio a falecer com complicações do diabetes e do lúpus. Ela teve um marido maravilhoso e um filho mais velho que era o seu amor. Infelizmente, ela não podia falar o mesmo do casal de filhos mais novos. Eles eram rebeldes, desrespeitosos e abandonaram os seus pais durante a velhice deles, né, dos pais. Com esse comportamento vergonhoso, mesmo minha prima criando um filho da filha, sim, porque os mais velhos, que eram gêmeos, os mais velhos, é isso? Um filho mais velho, que era o seu amor, e um filho mais velho, ela não, o casal de filhos mais novos, mas peraí, os mais velhos, que eram gêmeos, de quem? Da filha também eram gêmeos, é isso? Mesmo minha prima criando um filho da filha, sim, porque os mais velhos, que eram gêmeos, ela abandonou com uma... a filha dela também teve gêmeos, é isso? Os mais velhos, que eram gêmeos, a filha da prima dela abandonou com o marido. E aí a menina caiu no mundo, tendo uma vida vergonhosa, promíscua, e aí o caçula, filho da prima dela, mulherengo, apoiado pela irmã, também explorou muito o pai, a ponto de sujar o nome dele na praça e até mesmo ameaçá-lo de morte. Enfim, Ana, minha prima pediu a todos os mais chegados ali, principalmente o seu marido, que não deixasse eles irem ao seu sepultamento. Os filhos, é isso? Os gêmeos? Minha prima foi uma mãe dedicada, uma boa avó e era uma pessoa muito generosa. Enfim, no dia de seu velório, quem apareceu lá? Os filhos caçulas, os ingratos. O filho mais velho, que era a luz da vida da minha prima,
convenceu o pai a deixar os seus irmãos entrarem e darem a despedida final à mãe. Contrariado, né, o marido, contrariado, pois ele havia feito uma promessa à sua esposa. Por fim, permitiu. Ana, aí é que o sobrenatural acontece. Ao se aproximarem de sua mãe, seu caixão começou a tremer. Sim, Ana, o caixão tremia de uma forma que todos os presentes observaram o fato. E outra coisa também aconteceu. A fisionomia da minha prima mudou. Seu semblante, antes sereno, abriu os olhos de uma forma assustadora, ficando com um vinco na testa, dando a entender que não estava gostando da presença dos 2 filhos ali. As pessoas já haviam se afastado pelo tremor do caixão, e nesse momento o caixão caiu. Meu Deus! Ai, que situação! Não estava passando nenhum caminhão por perto, tipo, coincidiu na hora, sabe quando passa aqueles caminhões, vai... Sim, Ana, o caixão, de forma inexplicável, se soltou e foi ao chão, fazendo todo mundo correr. Misericórdia! Principalmente os 2 filhos. Depois de muito alarde, colocaram de novo o caixão em cima do suporte e o filho mais velho e o esposo pediram que os irmãos se retirassem. Depois da saída deles, minha querida prima voltou a apresentar um semblante tranquilo. Esse é o final de uma história que deve servir de exemplo para todos nós. Amem os seus pais e os respeitem enquanto vivos. Beijos em toda essa família linda e em todos assombrados. Misericórdia, que cena. Porque já é um momento tenso e triste. Aí acontece isso. E, gente, para uma mãe não querer que os próprios filhos vão ao seu enterro. E quando eles vão, acontece tudo isso. Os filhos foram ruins para a mãe, hein? Gente, mas que coisa, né? Que coisa. Próximo relato. A mulher na estrada. Vamos ver aqui. Olá, Ana. Venho por este meio contar o meu relato. Eu tenho vários. Inclusive, já mandei um aqui contando sobre a minha amiga que baixou um espírito. Acho que é um moço que nos conta, tá? Acredito... acho que é um moço. Vamos lá. Não sei se já foi contado, já que ainda não consegui achar esse vídeo. Às vezes ele tá dentro de um outro, com vários outros relatos. Bom, desculpa pelos erros ortográficos, pois eu tentei o máximo possível não errar. Mas enfim, vou ficar enviando esses relatos meus e das pessoas que eu conheço. Pessoas confiáveis, que sei que é real. Esse relato é do meu falecido avô e foi confirmado a veracidade pela minha avó. O relato não é muito grande, tá? Porém, lembro que me deixava, assim, morrendo de medo. Então, vamos começar. Meu avô era aquele homem, como falamos em minha pequena cidade, um homem danado. Que é aquele homem que gosta de farra, essas coisas. Numa dessas farras, ele veio de madrugada sozinho em seu carro para casa, quando passou por um lugar escuro da minha cidade, que o nome já diz tudo. Se chama Baixão, pelo Baixão, assim. Era um lugar baixo da cidade que não tinha iluminação pública. Ele disse que não tinha ninguém passando por lá, pois era madrugada já, e não se vê muitas pessoas passando por esses horários ali. Ele disse assim, ele disse que estava uma leve neblina, então estava um pouco devagar com o carro, por conta da falta de visibilidade. Foi aí que do nada surgiu uma mulher de dentro do matagal, chorando, com ar de desespero, e se jogou em cima do carro. Onde meu avô... e aí meu avô se assustou muito, e acelerou o carro rumo à sua casa. Quando ele chegou, a minha avó disse que ele estava assim, com aquele semblante de medo, e foi quando ele contou a ela o ocorrido. Ela foi até o carro, que estava na garagem, e viu com seus próprios olhos a marca das 2 mãos de sangue, assim, marcadas no capô do carro.
Ela disse que limpou o sangue do carro, que foi difícil de sair. No outro dia, meu avô, que trabalhava de gerente na empresa de abastecimento de água da cidade, começou a perguntar para todo mundo se sabiam sobre essa mulher e ninguém tinha ouvido falar. É impossível em uma cidade pequena igual a minha ninguém saber, principalmente um caso assim, sabe? Então ficou essa dúvida do que era e quem era aquela mulher. Se era algo sobrenatural ou era alguém precisando de ajuda. Isso nunca saberemos. Essa foi uma das histórias que o meu avô já viveu. Eu também tenho algumas coisas que já vivi e que ainda vou contar por aqui. Obrigado por ler meu relato, beijos e até a próxima. Um beijo pra você, obrigada. O que é isto? É assim, então, realmente não dá pra saber. É aquela coisa. Às vezes a gente vem aqui e conta algo como sendo sobrenatural porque não foi a fundo investigar para ter certeza se era sobrenatural. Talvez só uma pessoa precisando de ajuda, sabe-se lá por qual motivo. Se ela já estava com sangue, vai saber. Às vezes ela nem era dali. Às vezes alguém largou ela lá ou vai saber o que aconteceu, né? Então, se ele tivesse parado... É que a gente fica com medo também, né, pessoal? A gente pode julgar agora, mas imagina você sozinho, no meio de um escuro, de madrugada, e uma mulher assim, sei lá o que... Olha, sinceramente, se eu estivesse sozinha, eu não sei, um homem daquela época, sei lá, mas numa situação dessa, sozinha no carro, também não ia parar, porque... Vai saber, né? Hoje em dia tem tantas iscas, né? Tanto negócio. Mas, um pouco mais à frente, assim que eu pudesse, eu iria ligar pra polícia, ligar pra polícia e relatar o que eu acabei de ver. Falar, olha, eu vi assim e tal, eu não parei porque eu tô sozinha, porque é óbvio, né? Perigoso também. Mas reportar. Agora, poderia ser uma mulher assim. Agora, se ele parasse e realmente... aquilo sumiu, não tivesse mais nada e tal, aí poderia ser uma assombração. Mas nunca vamos saber. O que pode, muito bem, ainda ficou a marca no capô e tal, podia ser alguém realmente precisando de ajuda, sabe? Sei lá por quê, o que é que estava acontecendo. Se bem que ele disse que era uma cidade pequena, a gente sabe também, né? Quando a cidade é pequenininha, sempre só encontraram um corpo de alguém ali, ou fulana sumiu... né, você viu o que aconteceu, encontraram, não sei o que, aquele bafafá, né, o que ele tá falando, e ninguém falou nada, mas às vezes, será que não era de outro lugar, que foi pra lá, depois levaram pra outro lugar, não sei, gente, mas não dá pra saber, né, como ele disse aqui, nunca saberemos se foi um fantasma ou uma mulher mesmo precisando de ajuda. Próximo relato. Relato dos meus 15 anos. Vamos ver. Oiê, sou muito fã de vocês, desse canal incrível, então criei coragem para mandar o primeiro relato da minha vida e eu espero que gostem. É uma moça que nos conta. Eu tenho alguns relatos que se passaram aí em minha vida, mas vamos do início. Me chamo fulana, moro no interior de Santa Catarina, sempre fui uma menina extrovertida que adorava brincar na rua com as crianças que moravam por perto ali da minha casa. Depois da escola, passávamos a tarde jogando bola na rua. Tudo normal até 2015, após alguns dias do meu aniversário. Sempre dormi muito bem. Desde pequena, os meus pais faziam eu dormir sozinha no meu quarto, então eu já estava acostumada. Mas tudo mudou. Comecei a acordar sempre no mesmo horário, de madrugada. Eu acordava, mas logo adormecia. Até uma noite que acordei e vi uma menina de, no máximo 5 anos, me espiando atrás do guarda-roupas. Eu paralisei, não conseguia me mexer por nada e nem gritar. E foi algumas noites assim. Cada noite que se passava, ela estava mais perto da minha cama. Porém, como fui criada na igreja, tinha medo da reação dos meus pais, então contei para uma amiga próxima o que estava acontecendo, sem detalhes. Só que comecei a ver essa criança no meu quarto. Na mesma hora que contei para ela, minha amiga pegou na minha mão e descreveu a menina igual a que aparecia no meu quarto. Ela disse assim: é uma menina de cabelos longos, vestido branco rodado, sapatinho preto igual aqueles antigos,
e um coelho de pelúcia rosa nos braços. Assim que ela descreveu a menina, eu olhei assustada, pois eu não tinha falado as características dessa menina. E foi quando ela me explicou que a família dela mexia com o oculto e que ela conseguia ver o que muitos não viam. Depois desse dia, eu decidi falar para minha mãe para assim ela me ajudar. Assim que expliquei o que estava acontecendo, ela me levou na casa da pastora da nossa igreja. A pastora orou por mim e conversamos por mais de 2 horas. Aquela noite eu me deitei e dormi. Mas logo às 3 da manhã, acordei assustada novamente. Olhei para o quarto todo. Foi quando percebi que não via mais a menina. Achei que estava tudo resolvido. Após 1 mês dormindo melhor, acordei novamente às 3 da madrugada e então eu vi. A mesma menina tinha voltado. Ela ficava na beirada da minha cama me observando. Era uma menina muito fofa. Então eu não sabia até que ponto eu tinha medo daquilo. Cada noite ela chegava, se aproximava mais. Então, em uma certa noite, que ela estava bem próximo, tentei encostar nela, mas não consegui. E assim já se passaram anos e eu continuo vendo essa menina. Eu a vejo em mais lugares, como se ela me acompanhasse por onde eu fosse. Como se fosse uma proteção até. Hoje moro na minha casa com meu marido e mesmo assim eu continuo vendo a mesma menina. Aí fica a pergunta, é uma assombração ou uma proteção? Tenho mais relatos que se passaram depois de 2015. Eu vou encaminhar mais alguns. Um beijo pra você, obrigada. Isso me lembra a história da moça do caderninho, que durante 22 anos, se não me engano, ela tinha um homem que a acompanhava quase que 24 horas por dia. Tipo, ele começava às 8 da manhã e terminava à meia-noite. 8 da manhã ele ia o tempo todo cantando a música do Erasmo Carlos, Caderninho. O tempo todo cantando. Ela falou que já tentou interagir, que já tentou expulsar, já tentou... Ele não faz nada, ele só fica ali cantando aquela música. Aí, uma época ele tinha sumido. Ela falou que ele tinha sumido. Não sei se ele voltou depois. Mas assim, uma assombração. Você só tá ali, não faz mais nada. Não assusta, não sei, que nem essa menina. Ela continua, apareceu quando ela fez 15 anos, é isso, e daí tá aí até hoje. Mas se nunca foi num centro pra saber, eu recomendaria você ir até um centro espírita, alguma coisa assim, pra saber mais sobre isso. Já que tem um espírito junto com você, né? Não tá fazendo mal, nada assim, mas o que é? O que ela quer? Se ela tá ali, é algum motivo. É proteção? Não sei. Não sei. Mas eu iria investigar. Eu ficaria curiosa. Já que você vê ela sempre, né? O que vocês acham, pessoal? Se forem comentar, sempre com respeito, por favor. Próximo relato. O que estava dentro do guarda-roupas? Roupas. Oh, não. Provavelmente não eram só roupas, né? Olá, assombrados, aqui é a fulana Fuliane, pros íntimos. Não haverá nomes no relato, Ana, pode ficar tranquila. Obrigada. Eu venho aqui, mais uma vez, contar um relato que aconteceu recentemente e pedir a opinião de vocês também. Pois realmente, mesmo sendo íntima do sobrenatural, eu estou sem entender nada até agora. No final de semana do feriado de Nossa Senhora Aparecida, eu e meu esposo optamos por ficar em casa, assistindo séries, assistindo filme, aproveitar o final de semana chuvoso que estava fazendo. Bem, estávamos no nosso quarto assistindo filme, brincando na cama, com os nossos filhos de 4 patas, nossos gatinhos. Temos 2 filhotes lindos, porém carentes ao extremo de atenção. Eu estava na cama, acariciando e brincando com o branquelo e o amarelo. Até onde imaginei estava dentro do guarda-roupa. Estávamos acariciando e brincando com o branquelo. O amarelo, até onde imaginei, estava dentro do guarda-roupas, que é o seu lugar favorito, ele sempre fica ali. Ainda mais quando tá friozinho. Bem, meu esposo foi tomar um banho e eu fiquei ali, brincando com o branquelo. Minha cama é praticamente encostada com o guarda-roupas. Só tem um espacinho pequeno para passagem mesmo. Eu ouvi o amarelinho dormir dentro... Eu ouvi? É isso? E eu ouvi o amarelinho dormir dentro do guarda-roupas, roncando como se não houvesse amanhã.
Então eu disse: Amarelo, para de roncar, filho. Vamos acordando e vamos saindo daí, porque senão você não vai deixar o papai e a mamãe dormir de noite. Nessa hora, o meu marido saiu do banho e me disse: Amor, o Amarelo tá aqui no banheiro comigo. Ele tá aqui. Ana do céu! Levantei com tudo da cama, empurrando o outro gato e corri para a porta do quarto. Aí o meu marido rindo me olha e eu falo para ele: O que você tá rindo, homem? E ele me disse: Olha, se não é o Amarelo que tá no guarda-roupas, com quem que você tá brincando? Com quem que você tá brigando? Ana, eu gelei. Realmente o Amarelo tava lá no banheiro com ele. Mas de quem foi o ronco alto ou o rosnado que eu ouvi? Eu tenho traumas com guarda-roupas desde pequena. Eu sempre acho que as portas do guarda-roupa abertas, eu sempre acho que as portas do guarda-roupa, quando ficam abertas, não é bom. Pelo menos eu sempre pensei assim. Mas e aí? O que estava roncando dentro daquele guarda-roupas? Você não foi lá abrir depois para ver? Nem preciso dizer que, apesar de não ter tanto medo do sobrenatural, por ocorrer coisas desse tipo frequentemente comigo, me deu medo. Um abraço, Ana, e a todos vocês. Oxalá os abençoe. Logo envio mais relatos, pois tenho muitos e de todos os tipos. Jura que você não foi lá abrir o guarda-roupas? O seu teu marido tava junto, tudo. Eu ia dar uma abrir bem rápido. Oh, meu Deus, já pensou? Abre aqui com... O que você vai dar uma paulada no que tá lá dentro? Você é espiritual? Não, né? Bom, provavelmente não ia ver nada. Mas o que será que roncou ali? Será que não foi nada na rua? A gente fica, né, com essas possibilidades. Mas ela tava lá. Ela pode dizer o que ela ouviu, né? Que foi um ronco, um rosnado dentro do guarda-roupas. Mas sabe essa sensação de porta aberta do guarda-roupa? Eu também não gosto. E eu já ouvi falarem que realmente roupa que fica fechada para fora de gaveta mal fechada em cômodo, em guarda-roupa, porta aberta de guarda-roupa, essas coisas, diz que atrai espírito. Mas por quê? Mas diz que atrai, diz que não é bom mesmo. Não é legal. Intuitivamente, a gente já não gosta mesmo, sei lá, se é por toque ou por... Não tem muitas coisas de toque, não. Mas realmente, a portas entreabertas, talvez, no geral, me incomoda um pouco. Ou fica escancarada ou fica fechada. Mas como a porta do guarda-roupa também fica escancarada, aí você fica olhando ali pra dentro, naquele escurinho do guarda-roupa. Parece que vai sair alguma coisa de dentro, né? Sei lá, melhor fechar. Eu sei do que você tá falando, essa sensação aí da porta. Mas será mesmo que guarda-roupa também guarda outras coisas além de roupas? Bora pro próximo relato? O que é esse daqui? Olá, Ana e Matheus. Esse relato conta uma história que ocorreu comigo. É apenas para dar um aviso para todos, para tomarem cuidado. Então, o título do relato é O Aviso. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Me chamo Fulano, tenho 16 anos, assisto os relatos desde que eu tinha 7 ou 8 anos. Adoro ouvi-los enquanto faço minhas tarefas de casa. Olha aqui, uma pessoa, um rapaz que consegue fazer tarefa, escutar a história. Eu não consigo. Eu paro a tarefa e presto atenção na história, ou eu não sei mais o que a história está falando e estou prestando atenção na tarefa. Não vai, não consigo. Tico e teco é um por vez aqui. Hoje contarei um relato que não é assustador. É mais uma dica e, de certa forma, um aviso para todos, para sempre prestarem atenção nos mínimos detalhes. Todos os nomes estão trocados. Beleza, vamos lá. Esse relato ocorreu no mês de março deste ano, por volta do final do mês. Antes de começar, gostaria de esclarecer que a minha família é muito aberta espiritualmente. Por mais que a maioria não participe de religiões, todos temos algumas histórias para contar. Ou seja, todos estamos acostumados com fatos sobrenaturais. Voltando ao relato, me lembro que tudo começou em um domingo. Minha mãe estava em casa, limpando a casa, enquanto todos estávamos fora de casa. Eu, meu irmão e meu padrasto. Me lembro de estar no parque com alguns amigos, fiquei o dia todo fora. Cheguei em casa por volta das 10 horas da noite. Falei com a minha mãe, cumprimentei ela e fui ao banheiro.
Nessa hora que eu entrei no banheiro, eu ouvi a minha mãe falar alguma coisa, em um tom baixo de voz. Só que eu não consegui entender. Pedi para ela repetir. Ela repetiu, só que brevemente. E eu, ainda sem entender, gritei de uma maneira um tanto quanto alta. Espere eu sair do banheiro, que eu não tô ouvindo nada que a senhora tá falando. Quando eu saí do banheiro, pedi para ela repetir, já que agora eu poderia ouvi-la. Mas ela olhou para mim com uma cara de espanto e disse que em momento algum tinha dito alguma coisa. Eu falei para ela que disse sim. Eu até tinha respondido. Falei de uma forma alta. Não teria como ela não ter escutado. Mas ela disse que também não tinha escutado nada, nenhuma resposta minha. Nós dois ficamos meio pasmos. Até que ela lembrou e disse que mais cedo tinha acontecido algo estranho com ela também. Ela disse que enquanto estava limpando a casa, ela ouviu uma voz feminina, bem suave e calma, chamando o nome dela. Uma maneira como se estivesse perguntando, sabe, tipo... o nome tá trocado. Tipo perguntando, Ananda? Foi o que a voz disse. Disse perfeitamente o nome dela. E um detalhe, ela estava sozinha em casa. Nós moramos em um sobrado e nessa época não tínhamos vizinhos. Era só nós nas casas. Não tinha como ter sido alguém. Depois do ocorrido com ela apenas ignorou e continuou fazendo as coisas de casa. Depois dela me contar esse fato, nós ficamos de certa forma com medo, mas começamos a conversar e aí esquecemos o assunto. Mas é agora que começa o relato em si. Eu sou um estudante do ensino médio, estudo à noite. No dia seguinte do ocorrido, na segunda-feira, eu tive as 2 últimas aulas livres. Então a diretora liberou a nossa sala mais cedo. Saí da escola com alguns amigos meus, estávamos em 5 no total, e como somos jovens, decidimos ficar andando por aí e esperar as outras salas serem liberadas para irmos para as nossas casas. Perto da nossa escola tem um terminal de ônibus. Decidimos então ir para esse terminal, apenas para bater perna. O caminho mais rápido para chegar tinha que passar por 4 travessas, que lá chamamos carinhosamente de bequinhos. Passamos por 3 desses bequinhos, conversando, estava tudo bem, até a gente entrar no último bequinho, porque um amigo nosso viu 2 motos e falou brincando, guardem os celulares, a gente vai ser assaltado. Achamos que era brincadeira e continuamos o nosso caminho, até que as 2 motos entraram no beco, dando seta, e deram voz de assalto. Lembram daquela voz baixa que eu disse que eu ouvi no banheiro? Pois é, era a mesma voz, exatamente a mesma voz. Eu fiquei em pânico, porque era a primeira vez que eu era assaltado, também por causa da voz. Eu não conseguia acreditar naquilo. Entregamos os nossos celulares para os moços, não fizeram nada com a gente e foram embora. Na mesma hora, um dos meus amigos falou pra gente voltar pra escola. Na hora, eu tava com tanta adrenalina que eu fui o mais rápido a chegar. Explicamos a situação pra direção, eles disseram que iriam ligar para os nossos pais, mas infelizmente o número da minha mãe estava desatualizado, tinha apenas o número da minha avó. Pedi para que eu falasse com ela, não expliquei a situação, apenas disse que eu precisava do número da minha mãe. Depois de um tempo, conseguimos entrar em contato com a minha mãe e, Ana do céu, eu juro que com a mesma voz que a minha mãe me disse, a mesma intensidade, o mesmo volume, a moça da direção perguntou, Ananda? Na hora eu entendi que era um aviso. Nós apenas não pensamos nessa hipótese. No final dessa história, fizemos um boletim de ocorrência e ganhei um novo aparelho. Como eu disse no começo, esse relato não é algo assim assustador. É apenas um relato para que as pessoas prestem atenção nos mínimos detalhes. Mesmo que pareça algo bobo, pode ser um aviso para sua segurança. Ana, esse foi o meu relato. Espero que tenha gostado. Essa é uma história que eu nunca compartilhei com ninguém. Essa foi a primeira vez. Tenho certeza de que esse não será o meu único relato. Eu tenho mais algumas histórias para contar. Não que aconteceram comigo, mas com familiares e amigos. Vou pedir a aprovação deles para poder contar essas histórias. Um beijo para vocês e todos que estão assistindo. Eu adoro todos os vídeos do canal. Um beijo para você, obrigada. Que coisa! Então foi meio que um vislumbre do futuro.
tanto para ele quanto a mãe, naquele mesmo dia. Quer dizer, eles ouviram isso no domingo. E estranho que ele ouviu aquela voz baixa falando alguma coisa que ele não entendeu, que aí depois ele identificou como a voz dos assaltantes, falando, só que eles deram voz baixa, assim, ou foi, enfim. Só que ele respondeu essa voz dentro da casa dele, gritando ainda, o quê? Umas 3 vezes, né? Não entendi, o que você falou? E aí depois ele falou bem alto, olha, deixa eu sair do banheiro. Como que você não escuta, você estando na mesma casa, uma pessoa gritando assim? E a mãe não escutou. Isso me faz pensar o quê? Que de repente eles trocaram de dimensões por alguns segundos, alguns minutos, né? Um tava aqui, o outro não. Aí, né? E ela, mais cedo, ouviu a mesma coisa da moça no telefone, da diretora, falando, Ananda? Seria o telefonema para avisar que o filho tinha sido assaltado. E a mas assim, né? É uns avisos muito picado. Que jeito que a gente vai imaginar que vai ser um assalto na rua? Você escuta um negócio que você fala, o que vai acontecer? Não sei. Ai, talvez. Se você já viu que aconteceu alguma coisa estranha, você fala, peraí, isso aqui foi estranho, não foi? Então, eu não sei o que pode ser que vai acontecer, mas talvez alguma coisa vai acontecer. Se isso for um aviso, então vou ficar, ó, alertinha. Ai, vou sair à noite pra ir ali buscar um negócio. Melhor não, né? Vai que pode dar merda. Opa, não sei se pode falar isso no YouTube. Às vezes pode, às vezes não pode. Então, né, você já fica assim, eu vou pegar o carro, mas o carro tá com sei lá o quê, melhor não, vou ficar quietinho aqui em casa, né, vou cortar um limão com a faca, não, talvez eu me corte feio, não vou cortar, sabe, fica assim atento, aqueles dias próximos ali, com as coisas, né, só se for assim, porque como que a gente vai saber? Você escuta o negócio e fala, e aí? Né? Mas é o que ele tá falando, preste atenção, teve um negocinho estranho? Liga todas as antenas. Talvez isso possa... Talvez, se ele tivesse falado, foi algo estranho. Aí esse negócio, né? Ele estuda à noite? À noite, é isso? Ele falou... Onde que ele fala? Ele fala, não é que estuda à noite? Ou eu que associei isso lembrando da minha época de escola? Lá, estudo à noite, sim. Ensino médio, estudo à noite. Né? Você sair à noite, passar pelos bequinhos, aí você já poderia imaginar, falando, isso pode dar um probleminha, vou ficar quietinho aqui na frente da escola, né? Então é isso que ele quer dizer, talvez se ele tivesse já essa percepção de que, aconteceu algo estranho, vou prestar atenção em todos os meus movimentos, nas situações, abrir a percepção para isso, porque pode dar porcaria, talvez ele não tivesse ido, talvez eu tivesse perdido o celular e tudo mais, né? Alguma coisa assim. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, o que eu tô falando aqui, e ele também, né? Beleza, então bora. Bora para o quê? O último relato de hoje, que é este daqui. Coincidência ou entrega espiritual express? Não há nomes no relato. Bom, em outubro de 2023, ou seja, agora, este mês, agora onde estamos, fui à praia com meu namorado e com a minha filha de 4 anos, em uma daquelas praias mais paradas, onde não tem cabanas nem vendedores ambulantes. Com o passar das horas, o sol foi esquentando e eu fui procurar um chapéu para minha filha, que estava brincando no sol. Mas me dei conta de que eu tinha esquecido o chapéu dela. Eu só tinha levado o meu. Lamentei em pensamento e comentei em voz alta com meu namorado. E como qualquer boa mãe faria, coloquei o meu chapéu, que é daqueles clássicos de praia, assim. Coloquei o meu chapéu nela. Ficou um pouco folgado, mas não atrapalhava. E aí eu fiquei torrando meu nariz no sol. Pouco tempo depois, resolvemos entrar na água. Brincamos, pulamos ondas, até que a fome apertou e fomos saindo da água para comer. Quando eu estava quase chegando na areia, eu senti algo no meu pé. E eu, com toda a minha coragem, dei um pulo e gritei, alguma coisa encostou no meu pé! Mas olhando com mais atenção, percebi que se tratava de algo denso. Pensei ser uma sacola e já praguejei também. Mas esse povo gosta de sujar a natureza, hein? Depois reclama quando acontecem os desastres naturais. É a mãe natureza se vingando.
E aí fui recolher o lixo. Mas para minha surpresa, não era lixo. Era um boné. Sim, um boné que o mar trouxe especificamente até os meus pés, no mesmo momento em que eu esqueci o chapéu da minha filha e tive que dar o meu para ela e ficar sem proteção. Agradeci a quem quer que tenha me ajudado. Limpei aquele boné com a própria água do mar e coloquei. E serviu certinho na minha cabeça. E eu e minha filha aproveitamos bastante o dia sem torrar o nariz. E então, será que existe uma espécie de correio espiritual onde forças maiores enviam objetos, presentes e coisas do tipo para quem está precisando? Como já vimos em vários outros relatos contados pela Ana, de objetos e outras coisas que surgem do nada, não é? Ou foi apenas uma coincidência e deve ter alguém muito bravo por aí por ter perdido um boné no mar? Eu prefiro acreditar na primeira sugestão. E vocês, assombrados? Deixem o like ou o chinelo de vocês vai quebrar no meio da rua. Olha só, rogando praga. Não, brincadeira, gente. Ela deixou imagens assim, só para ilustrar como que era o chapéu que ela deixou para a filha e como era o boné que chegou para ela. Era tipo uma viseira que chegou para ela, alta assim, né? Enfim. Tipo um boné mesmo. Bom, eu acredito que o que acontece, eu não sei se ele materializa, mas eu acredito que ele some de um lugar e aparece no outro. Então, realmente, por algum vai e vem da vida, alguém perdeu um boné. E perdeu, como acontece com várias... Você não entra no mar às vezes e fala, ai, perdi minha correntinha. E foi, acabou, não acha mais. Ou, ai, perdi um brinco, voou o boné, acontece essas coisas, né? E foi. Mas, para outras pessoas chegam, muitas vezes no momento que está precisando, como um presente, como um sinal, como a gente já viu relatos aqui, a pessoa tá lá no mar, às vezes pedindo um sinal, falando ali com a espiritualidade, de repente chega uma correntinha com alguma coisa, você fala, cara, esse é o meu sinal. De repente uma pessoa perdeu realmente isso aí em algum momento, dias, meses atrás, vai saber. E acabou, perdeu, mas para aquela pessoa foi um sinal, para aquela pessoa foi um presente, que veio de outra pessoa, mas foi. Né? Desaparece num lugar, aparece no outro. A gente já teve história aqui de pedaço de bolo que desaparece e de pedaço de bolo que aparece. Tem a história do brigadeiro, que sumiu um pedaço do brigadeiro dentro do micro-ondas ainda, ninguém tinha entrado no lugar, sabe, umas coisas assim. Então, tem as coisas que desaparecem sem explicação, tem as coisas que aparecem sem explicação também. Nesse caso, veio trazido pelo mar. Não vou dizer que não tem explicação. Tava no mar, alguém pode ter perdido realmente. Mas isso não tira a questão de ter sido um presente no momento que ela estava precisando. Com dinheiro, né? Ai, quantos relatos que a gente vê das pessoas que estão andando nas ruas e precisando muito ali, sei lá, para comprar uma marmita, alguma coisa, sei lá, de R$50, e de repente acha os R$50 no chão. Eu não digo que ele materializou ali para a pessoa, mas de repente a vida anda de um jeito, talvez estejamos todos conectados, que alguém, para quem não ia fazer tanta falta assim, perdeu os 50 para essa outra pessoa que precisava muito encontrar, entendeu? Então as coisas às vezes caminham desse jeito. Assim como às vezes a gente desvia uma rota, acontece alguma coisa para de repente ajudar outra pessoa, sabe? A dança das coincidências, que eu acredito que não existem. Então pode ser isso. O que vocês acham? Já aconteceu algo assim com vocês? Já recebeu um presente do mar? Ou, não do mar, mas uma coisa você fala, nossa, tava precisando tanto, ou tava querendo tanto tal coisa, e de repente, pá, o negócio chega, você fala, rapaz, o que é isso? Conta aí pra gente, ok? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui, tchau, tchau.